O Robert C. Martin, o Uncle Bob, o cara que escreveu o Clean Code, o cara que escreveu que tu lê muito mais código do que tu escreve, por isso ele deve ser extremamente legível, semana passada postou que não lê mais nenhuma linha de código que os agentes dele escrevem. Mas tem alguém que ainda lê, cada linha, toda vez, esse é o agente. E a discussão fica interessante porque o leitor mudou, mas a gente aplica as mesmas regras que a gente aplica para o ser humano. Então eu cruzei as regras do Clean Code com estudos controlados e principalmente a regra mais famosa do livro, aquela que todo mundo repete em Code Review. A gente vai ver na prática e na segunda metade do vídeo eu te mostro como o Uncle Bob faz para não ler código e mesmo assim ter segurança no código dele. Os fundamentos que ele fala são muito importantes na era dos agentes. Começa pela mais famosa, função pequena faz uma coisa só, 4 linhas é melhor do que 10. O Ousterhout, autor do livro A Philosophy of Software Design, que eu gosto muito, já brigava com isso em 2018. O conceito dele é de módulo profundo, com uma interface pequena, com muita implementação escondida atrás. O contrário é o módulo raso. Tu abre uma função de 4 linhas, ela esconde o quê? 4 linhas. Criou um lugar a mais para olhar e não escondeu nada. Ele e o Uncle Bob debateram isso publicamente por anos, não chegaram em nenhum acordo. A diferença é que agora a gente tem como medir. No primeiro estudo, nas tarefas com código denso, aqueles métodos gigantes, classes gigantes, quebrar aquilo em helpers menores rendeu um empate, não mudou nada. A explicação dos próprios autores é: a extração de código redistribui a complexidade em vez de eliminar ela. A lógica continua a mesma, só que agora ela está em vários lugares. E como o agente ele lê o arquivo todo, essa quebra não importa. Só que tem um caso no estudo que a limpeza ganhou com muita vantagem, 35% menos tokens. E a razão é o seguinte, não é pelo código dentro da função em si. É porque agora o código ficou grepável, ou seja, quando tu quebra um código que é um bloco grande em funções menores e tu está fazendo um scan, por exemplo, está planejando uma tarefa e o agente precisa buscar coisas relacionadas, ele consegue fazer grep e achar daqui a pouco uma função em outros arquivos de forma mais fácil. Então, ele melhora para deixar o código achável, grepável para o agente, que é uma coisa que o ser humano não tinha antes. Então a grande vantagem de refatorar um código grande dentro do mesmo arquivo para funções menores é tornar aquelas funções acháveis de fora para o agente. E agora a gente entra em uma regra ainda mais interessante, que é o tamanho de arquivo e separação de arquivo e responsabilidade única. O agente ele lê um arquivo por tool call e navega por texto. Um arquivo de 1000 linhas com um assunto só é uma leitura e o assunto inteiro está ali. O mesmo assunto picado em 10 arquivos são 10 idas e voltas. E cada salto é uma chance do agente perder a linha. Já 1000 linhas com 5 assuntos diferentes é uma leitura onde 80% daquele arquivo é lixo. Ou seja, se tiver muitas responsabilidades no arquivo, tu vai ler para pegar uma parte, mas o resto tudo é lixo, tu está gastando para aquilo ali. Então a gente volta ao módulo profundo do A Philosophy of Software Design. Um arquivo com um ponto de entrada só e uma responsabilidade só, profundo, é melhor que vários separados, somados ao que a gente viu do Clean Code, que métodos nomeados dentro de um arquivo são melhor do que um código agrupado sem nenhuma explicação. Agora, tamanho de arquivo importa sim, mas por um motivo que não tem nada a ver com estilo. O read do Cloud Code, que eu conheço, que eu já vi, lê no máximo 2000 linhas por vez. Então o número prático é, por volta de 1000 linhas no máximo é seguro. 2000 é risco. Isso usando o Cloud Code como base, mas a maioria eu diria que 1000 é seguro ficar nessa volta. Menos, tu otimizar para ter 50 linhas, só se for só uma responsabilidade. Se o que precisa estar ali faz sentido e tem 1000 linhas, tá ok. Vou em uma chamada rápida Software Dev com mais de 3 anos de experiência. Nos dias 12 e 13 de setembro tem a terceira edição do nosso workshop avançado de engenharia de software com IA. Dessa vez com convidados do PayPal, iFood, Langwatch, vai ser muito massa, tu vai aprender a usar IA de forma avançada no teu dia a dia. Clica aqui e te inscreve, preço promocional, tá muito em conta. Bom, quanto mais arquivos, maior o custo. Seguindo nessa linha, a estrutura também custa, camada tem custo. E tem o segundo paper desse ano, o Navigation Paradox, que mediu esse custo do jeito mais direto possível. Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas, em resumo, uma estrutura como essa tem várias camadas
que a gente tem que atravessar elas para fazer uma funcionalidade. Além disso, tem vários arquivos, né, mappers e um monte de coisa. É muito custoso e o agente provavelmente vai deixar arquivos para trás. Uma estrutura mais flat como essa daqui é bem melhor. E uma estrutura de vertical slice por feature, como o package by feature do Go, por exemplo, é ainda melhor porque ela é muito óbvia para um agente e também para um ser humano é uma estrutura que tem crescido bastante. Bom, agora a parte que eu falei que é a que mais importa aqui, que ninguém leu do tweet do Uncle Bob. A engenharia está na segunda metade, onde ele lista o que ele faz no lugar de ler. Primeiro, teste unitário, teste Gherkin, procedimento de QA, métrica de qualidade e mutation test. Tem muita coisa para a gente descobrir aqui. E ele fecha dizendo vários outros. Parece uma lista de coisas jogadas, mas não é. Cada item pega um tipo de erro que os outros deixam passar, e isso aqui, gente, é harness puro. Deixa eu abrir aqui um por um para te explicar. Teste unitário, pega erro de lógica de negócio principalmente. O que o código faz? Ele faz o que está dizendo? Cobertura, pega o buraco. Tem código que nenhum teste encostou? Mutation testing, pega a variação. O código está otimizado só para um happy path ou ele suporta mudanças de parâmetros, por exemplo. Gherkin, pega o pior de todos. Tu construiu a coisa errada e construiu certo, por exemplo. Não é isso que tu quer. Tu quer garantir que tu construiu a coisa certa do jeito certo. E métrica de qualidade é o que nos permite saber se o sistema está piorando ou melhorando ao longo do tempo. O Gherkin, para quem usa Spec Driven Development, é muito similar com a Spec. As regras ficam na Spec, similar ao que o Bob faz. Assim, tu pode validar tanto a implementação quanto os testes contra a fonte da verdade que está na Spec ou no arquivo Gherkin. Então o ponto aqui, gente, não é o formato, é quando tu escreve. Tu escreve antes. Essa é a única peça do sistema que o agente não derivou da própria cabeça. Foi tu, no teu research, na tua pesquisa que tu fez e colocou em algo que é imutável para ele, que ele tem que seguir e tu pode usar para validar no teu harness se foi implementado do jeito certo. E agora, para fechar, a frase que eu quero que tu leve desse vídeo. O direito de não ler código é conquistado, ele não é copiado. E o Uncle Bob, pelas palavras dele no próprio tweet, programa desde os anos 60. Ele vem trabalhando nessas coisas há muito tempo. Então ele consegue acelerar muito esse processo. E tu não vai conseguir copiar do dia para a noite. Além disso, tu tem que fazer mais coisas no teu código. Como que tu faz isso de verdade? A melhor regra operacional que eu vi até agora é: tu não para de ler todo o código de uma vez. Tu vai por classes de mudanças de coisas que vão ficando seguras. Tu escolhe uma categoria, sei lá, um CRUD de admin, por exemplo. Todo o PR dessa categoria tu lê. Quando ele acumular uns 30 pull requests, por exemplo, tu não teve quase nada de feedback para dar, tu tem um harness confiável. Tu marca aquele ali como pronto e vai para outras categorias, até que tu tenha um code base todo que tu confia. Tu segue melhorando o harness, melhorando teu code review, até que tu confie em todo ele. E durante todo o processo, tu usa um bom agente de code review para te ajudar. Bom, era isso. Me conta aqui se tu já está deixando de ler o código, se tu já está confiando no code review dos agentes, se tu já está confiando no teu harness, ou se tu não está ainda, quais são os maiores desafios, que eu te ajudo aqui nos comentários.